Deputado federal Guilherme Boulos, que segue agora com a gente também nessa conversa. Deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Deputado, muito boa noite para o senhor. Obrigada por conversar com a gente nesse dia tão triste para a democracia. Quero começar perguntando para o senhor primeiro se já existe algum tipo de conversa, de articulação no parlamento para começar a tomar alguma medida, pensando já no futuro a partir do que aconteceu hoje, neste domingo. Olha, boa noite. Eu conversei com vários colegas hoje, um dia de fato lamentável para a democracia brasileira. E eu acho que o primeiro ponto é a gente poder identificar aqueles parlamentares que, de algum modo, são parte do que aconteceu hoje. Aliás, eu estava assistindo a cobertura da CNN durante a tarde e tive a oportunidade de ver a intervenção deplorável daquele que foi o líder do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, que eu vou ter a infelicidade de ter como colega, mas que uma das medidas que eu vou tomar, uma vez tomando posse em 1º de fevereiro, é entrar com a cassação desse cidadão pelo desserviço que esse canalha fez hoje aqui na CNN, defendendo e legitimando esses atos. E ele não foi o único. Outros deputados defenderam em redes sociais. Hoje nós vamos buscar, tem deputados que inclusive disseram que estariam presentes nos atos hoje, não sei se estiveram, nos atos não, nessas ações de terrorismo, nessas ações de golpismo. Foi uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu hoje no Brasil. Então, acho que um primeiro ponto é justamente esse, a gente identificar os parlamentares e defender de forma intransigente a cassação de todos que têm algum tipo de ligação com os eventos de hoje. E um outro ponto, já foi falado aqui, foi colocado também por outros parlamentares, é a necessidade da gente abrir uma CPI, né, de investigação do golpismo no Brasil, porque é uma teia. Né? Nós precisamos, não adianta, a gente olha o que aconteceu hoje, não dá para ficar só nas prisões daqueles cidadãos que, é verdade, são fascistas, são golpistas, mas também são idiotas úteis. Porque enquanto eles estavam lá e agora estão presos no Distrito Federal, merecidamente pelos crimes que cometeram, o Bolsonaro está tomando sol em Miami. E muitos dos outros que bancaram, inclusive, esses atos terroristas de hoje, estão aí impune livremente. Eu não quero só ver a prisão do cidadão, do idiota útil, do criminoso que hoje quebrou vidro no Supremo, no Planalto ou no Congresso Nacional. Eu quero ver a prisão do Nicolas Ferreira, que incentivou isso. Eu quero ver a prisão do velho da van, que ajudou a sustentar isso. Eu quero ver a prisão do Bolsonaro, que foi, durante 4 anos, promoveu esse discurso de ódio que levou a atos como o de hoje. Yuri? Deputado, boa noite. O Yuri Pita falando aqui. Queria aproveitar, já que o senhor mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou só agora por meio do Twitter, mesmo instrumento que foi utilizado 2 anos atrás pelo ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, depois do episódio do Capitólio. Só que aqui, Jair Bolsonaro faz um comparativo citando 2013 e 2017, dizendo que vandalismo é coisa de esquerda e não do seu campo democrático. O que a gente viu hoje, do seu campo político, o que a gente viu hoje é que houve muito ato de vandalismo e depredação. E o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nunca incentivou nenhum tipo de ato de vandalismo, mesmo depois de ter perdido eleições. Como o senhor avalia essa resposta do ex-presidente Jair Bolsonaro e, além dessa CPI que o senhor já demonstra apoio, quais mecanismos o senhor acha que devem ser acionados em relação às ações tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Yuri, o tweet do Bolsonaro é covarde como ele, que fugiu para os Estados Unidos, né? Provavelmente fez parte do planejamento. Aliás, é preciso esclarecer se o senhor Anderson Torres, que também está na Flórida como ele, se encontrou com ele nesses dias e se articularam e planejaram a conspiração diretamente de lá. Bolsonaro é um covarde. Agora, ele tem que responder pelos crimes dele. E esse não é o único. A conivência dele, a coautoria com o ato de terrorismo que nós vimos hoje em Brasília, não é o único crime do Bolsonaro. Eu acho que isso reforça a ideia de que não tenha qualquer tipo de anistia.
Esse discurso que vinha ganhando força em alguns espaços, né, de uma pacificação com esquecimento, com anistia, tem que ser enterrado de uma vez por todas hoje. Ele tem que responder pelos crimes dele. E eu acho muito hipócrita, Yuri, muito hipócrita ele atribuir isso à esquerda. Eu estava, em 2017, na Esplanada dos Ministérios, numa manifestação com mais de 200 mil pessoas de movimentos sociais e sindicais, se manifestando contra a reforma trabalhista e contra a proposta que existia na época também de reforma da Previdência, com Michel Temer no governo. Yuri, nós não entramos em nenhuma casa, nós não forçamos o Planalto, nós não forçamos as portas do Congresso, nós não chegamos perto do Supremo. E saíram mais de 50 feridos. A Polícia Militar do Distrito Federal, que hoje ficou tomando água de coco e tirando selfie, jogava bomba de helicóptero em 2017 na manifestação da esquerda. Tá as imagens, quem queira ver, o Google não nos deixa mentir. As imagens estão aí até hoje. Então, Bolsonaro é um hipócrita, é um mentiroso, se esconde atrás da própria mentira para poder não assumir a sua responsabilidade direta. Porque, olha, não adianta ele agora dizer, o Lula está sendo leviano de atribuir isso a mim. Espera um pouquinho, o cara ficou 4 anos defendendo o AI-5, o golpe militar. É igual um cara que fica 4 anos dando comida pro pitbull, estimulando o pitbull, falando morde, morde, morde. Quando o pitbull vai lá e morde, ele sai assoviando e dizendo que não tem nada com isso. Ele é responsável, Bolsonaro é o chefe do terrorismo, é o chefe do golpismo. E eu vou trabalhar como deputado para que ele seja responsabilizado por isso, para que não haja qualquer tipo de anistia. Aliás, é preciso já fazer os contatos, né? Eu vi um grupo de deputados norte-americanos, inclusive do Partido Democrata, entrou hoje até com um pedido, com um debate sobre a extradição do Bolsonaro. Esse cidadão tem que voltar para o Brasil. Tem que voltar para o Brasil para poder responder pelos crimes que cometeu. E nós não vamos deixar com que ele saia impune. Vamos atuar no parlamento, vamos atuar na sociedade brasileira, inclusive, Yuri, em mobilização. Amanhã nós vamos mostrar o que é mobilização democrática. Porque mobilização, todo mundo tem direito numa democracia. Aliás, mobilização fortalece uma democracia. Agora, uma coisa é você ter ato, você ter protesto. Outra coisa é as imagens que nós estamos vendo de destruição completa, né? Com um ataque brutal à democracia, de palácios, de instituições, inclusive com dano ao erário público. Amanhã foram convocadas pelos movimentos sociais manifestações em defesa da democracia, contra o golpismo, pela punição dos golpistas. Aqui na cidade de São Paulo vai ser às 18 horas na Avenida Paulista e vão ocorrer em várias cidades brasileiras. Deputado, quero te ouvir também com relação ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele que durante essas últimas semanas defendeu as manifestações, disse que elas são democráticas e que tem até parentes em quartéis. Como é que fica a situação de José Múcio Monteiro agora, depois do que acontece hoje, neste domingo? Qual que é a sua avaliação? Ele deve continuar à frente da defesa? Olha, a atribuição de nomear e tirar ministro, ela é do presidente Lula, que foi eleito para isso. Agora, acho que o Zé Múcio Monteiro tem que buscar aconselhar melhor os parentes dele. Ele, como ministro de Estado, não cabe ter parente em manifestação antidemocrática na frente de quartel. E, francamente, eu tenho uma discordância profunda de critérios com ele. Ele acreditar que é uma manifestação normal e democrática, uma série de pessoas na porta de quartel contra o resultado das eleições pedindo intervenção militar, eu acho que o ministro José Múcio precisa rever os critérios dele sobre o que é manifestação democrática e o dia de hoje mostrou isso. Deputado, o senhor fez menção no episódio de 2017 e, de fato, houve ali uma repressão bem diferente do que a gente viu hoje na esplanada dos ministérios. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, na coletiva de hoje à noite, falou sobre infiltração de ideologias indevidas entre agentes de segurança, e isso seria um problema que a gente fica atento em diversos estados. Na sua avaliação, qual é o trabalho que deve ser feito pela sociedade brasileira como um todo, não só governo federal, não só os governos estaduais que respondem pelas polícias militares, não só o Congresso Nacional, do qual o senhor vai fazer parte a partir de fevereiro, qual é o trabalho que a sociedade deve fazer para que agentes de Estado atuem
como agentes de Estado, independentemente de preferências político-ideológicas? Yuri, eu acredito que essa intervenção federal na segurança do DF, ela precisa ser exemplar. Exemplar de que não vai haver nenhum tipo de conivência em relação a quem confunde função de Estado com função de governo, ou pior ainda, enfim, sua disposição ideológica. Um policial militar, um policial civil, um policial federal, um policial rodoviário, né, um tenente do Exército, né, qualquer agente de força de segurança, ele tem toda a liberdade para ter suas preferências ideológicas. Assim deve ser numa democracia. Mas ele não pode deixar com que isso determine e influencie a sua função de Estado como servidor público. Nós sabemos, isso não é de hoje, não é novidade que há uma bolsonarização de vários setores das polícias militares, inclusive civis no Brasil. Nós vimos como a Polícia Rodoviária Federal atuou no processo eleitoral, querendo impedir circulação de eleitores no dia do segundo turno em regiões do Nordeste, onde o Lula tinha muito mais votos. Né? Isso não é novidade. Agora, é preciso ter uma atuação. Eu acho que o que vai acontecer agora no DF, se essa intervenção for bem sucedida, e espero que seja, é justamente uma limpeza. Olha, policial que prevarica, policial que usa a sua farda para poder fazer, enfim, qualquer tipo de proclamação ideológica ou conivência com ato golpista, tem que ser imediatamente demitido, exonerado e processado. Nós temos que ter uma medida judicial e, ao mesmo tempo, é preciso ter uma atuação, aí eu diria, corretiva e preventiva, Yuri, que é no processo de formação dos agentes de segurança pública. Porque o que leva também à bolsonarização das forças de segurança é uma formação que muitas vezes não está ligada à formação para uma segurança cidadã, a uma formação para direitos humanos, está ligada a uma formação de inimigo interno, a uma formação antiquada, a uma formação de guerra. Então, nós precisamos também rever e reavaliar os currículos de formação das polícias militares e, ao mesmo tempo, ter ações que monitorem e que sejam punitivas para aqueles que desviem das suas funções. As câmeras em uniformes, que o bolsonarismo é contra, que foram utilizadas na Polícia Militar de São Paulo, são um exemplo disso. Houve uma redução de 80% da letalidade policial depois do uso de câmeras, né? Então, o uso de câmeras, o monitoramento, uma formação mais adequada e a punição àqueles que fazem política e ideologia com a farda tem que ser ações combinadas para a gente fazer com que a polícia sirva à sociedade e não a uma ideologia de extrema-direita. Deputado, essas mudanças que o senhor aponta que são necessárias, elas não são rápidas, né? Devem durar muito tempo. Como que o senhor planejaria, se fosse o caso, por exemplo, essas mudanças? E em quanto tempo isso poderia acontecer e se desenvolver, deputado? Olha, existem de fato medidas para você poder fazer uma correção de rota, que são medidas de médio e longo prazo, como as alterações na formação que eu me referi. Mas existem medidas de curto prazo. Um maior monitoramento da atividade policial, uma corregedoria que seja independente e eficiente para poder julgar os casos de abuso e desvio de função dos policiais. E, ao mesmo tempo, um sistema que garanta que não haja impunidade, e é nesse sentido que eu acho que a intervenção no DF pode ser exemplar, pode ser uma declaração, uma mensagem que diga o seguinte: não há salvo-conduto, né? Não pode fazer o que quiser. Não pode ficar tirando selfie enquanto estão quebrando o Congresso Nacional. Não pode sair para tomar aguinha de coco enquanto os caras estão passando para poder chegar no Palácio do Planalto. Né? Quando essas mensagens se expressarem com o policial perdendo farda, com o policial no banco dos réus, né, e eventualmente preso, eu acho que a gente pode ter uma mudança de impacto, pelo menos neste processo de desbolsonarização, já no curto prazo.
Agora, deputado, como é que o senhor falou dessa questão da intervenção aqui no Distrito Federal, que está planejada para ocorrer durante 30 dias. Na sua visão, pela sua experiência, por conhecer como funcionam as corporações policiais, 30 dias é suficiente para se conseguir esse trabalho que o senhor espera e que seja exemplar para que outros episódios assim não aconteçam Brasil afora? Eu acho que o presidente Lula definiu 30 dias por uma questão emergencial, né? Você precisava ali tomar uma atuação e dar resposta. Eu, particularmente, tenho a impressão que 30 dias é insuficiente. Agora, a intervenção pode ser renovada. Então, não acho que isso seja um problema. Se conseguir fazer um trabalho, digamos, de limpeza, de punição, de responsabilização e de garantia de que a Polícia do Distrito Federal volte a ser uma instituição de Estado até o dia 31 de janeiro, excelente, termina a intervenção. Agora, eu acho que se esse trabalho estiver incompleto até o dia 31 de janeiro, eu imagino que vai ser proposta pelo presidente e aceita pelo Congresso Nacional a renovação para um novo prazo da intervenção na segurança pública. Deputado, já existe alguma espécie de levantamento de tudo que foi depredado no Congresso, pelo menos até agora? Olha, eu tive agora há pouco numa reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e com a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT também, junto com outros movimentos sociais, onde nós estávamos discutindo também a atuação dos movimentos sociais para dar uma resposta democrática. E esse levantamento não tinha até então, porque foi um dano generalizado. Bom, as imagens mostram isso, vocês estão exibindo isso ao longo de todo o dia, né? Eles entraram em várias casas, por vários pontos diferentes, invadiram várias salas. Então, assim, eu acho que nós só vamos ter, talvez no dia de amanhã, ou mesmo na terça-feira, um inventário completo da natureza dos danos. Agora, é triste de você ver, por exemplo, a obra do Di Cavalcanti. Esses prédios todos são prédios tombados, são prédios projetados por Oscar Niemeyer, né? E essa turma, amando do Jair Bolsonaro, promover esse ato de terrorismo doméstico nos palácios. É lamentável e não pode ficar impune. Guilherme Boulos, deputado federal eleito. Só antes de me despedir, deputado, o senhor disse que teve essa reunião com o secretário-geral, com o ministro Márcio Macedo, com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o que ficou decidido de qual é o papel que os movimentos sociais podem fazer. O senhor mencionou alguns atos que podem ocorrer em praça pública aqui em São Paulo. Amanhã também tem uma convocação da Faculdade de Direito da USP, que fez aquele ato pela democracia em 11 de agosto passado. O que foi discutido nessa primeira reunião é de mobilizações dos movimentos sociais em prol da democracia nas ruas, é isso? Yuri, nós tivemos hoje uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Por mais que ela tenha sido com um certo grau de exército Brancaleone, mas nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Então é preciso responder a isso com um processo de mobilização permanente. Então é muito bom que se chamem outras mobilizações, que as universidades chamem. Os movimentos sociais vão fazer mobilizações de rua amanhã, às 6 da tarde, em todo o Brasil. Aqui em São Paulo será na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Haverá, as convocatórias de cada um dos estados já estão sendo definidos os locais de concentração. Então, amanhã será um dia de mobilização. E o indicativo é que para quarta-feira a gente faça também uma manifestação aí mais institucional em Brasília, com a presença de várias figuras, chamando gente do Congresso Nacional, do próprio Judiciário e instituições para fazer este repúdio amplo e geral da sociedade, que já foi expresso numa pesquisa de opinião rápida feita agora à noite. Imagino que vocês já tenham noticiado de 90% ou mais de 90% da população brasileira rechaça esses atos de violência golpista. Então, quarta-feira deve ter essa manifestação em Brasília, eu diria mais institucional, mas amanhã nós temos mobilizações de rua a partir das 6 horas da tarde nas principais cidades brasileiras. Esse foi o encaminhamento da reunião dos movimentos sociais com lideranças dos partidos políticos do campo progressista que ajudou a eleger o Lula.
Guilherme Boulos, deputado federal. Deputado, muitíssimo obrigada por conversar com a gente nessa noite de um domingo tão intenso, tão difícil. Obrigada, viu, pela participação aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Boa noite para todo mundo que nos acompanha na CNN. E, com certeza, a mensagem de hoje, apesar da ousadia dos golpistas, é de que a democracia vai prevalecer e de que os golpistas não ficarão impunes no país. É com essa mensagem que a gente tem que dormir. Boa noite. Boa noite.